Bom dia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor Espírito Santo venha orientar, dirigir, fazer com que os teus servos venham perceber o significado do que é seguir e servir o Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, para que depois dessa mensagem, depois dessa palavra, que o Senhor der, então, aquelas coisas que estão no nosso meio, podres, sejam retiradas, eliminadas, para que só fique o trigo, o joio seja arrancado e o trigo fique, para que a gente venha reproduzir muito mais do que temos reproduzido até então. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Podem sentar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Bom dia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor Espírito Santo venha orientar, dirigir, fazer com que os teus servos venham perceber o significado do que é seguir e servir o Senhor Jesus. Eu peço, meu Pai, em nome de Jesus, para que depois dessa mensagem, depois dessa palavra, que o Senhor der, então, aquelas coisas que estão no nosso meio, podres, sejam retiradas, eliminadas, para que só fique o trigo, o joio seja arrancado e o trigo fique, para que a gente venha reproduzir muito mais do que temos reproduzido até então. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Podem sentar. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 2, e versículo 9. Diz assim: portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede. Mandai mensageiros a Quedar e atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Que coisa semelhante? Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é, ou que é de nenhum valor, ou de nenhum proveito. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Então, o que nós queremos que você tenha consciência?
Deus está falando com o povo de Israel, os filhos de Israel, que, a exemplo de todos nós, esse povo viu os milagres de Deus. Saiu do Egito, foi liberto da escravidão. Nós também fomos libertos da escravidão. Eles viram as 10 pragas, eles passaram no meio do Mar Vermelho, eles comeram carne que Deus mandou do céu, pão que desceu do céu, água que saiu da rocha. E nós temos sido testemunhas vivas do que o Senhor Jesus tem feito no nosso meio. Então ninguém pode dizer assim: eu ainda não vi o poder de Deus. Se você não viu na sua vida, com certeza você viu alguém que experimentou o poder de Deus. Então, fazendo um paralelo, nós verificamos que o povo de Israel deixou o Senhor, trocou o Senhor por outros deuses, coisa que os pagãos não fizeram naquela altura. Os pagãos não trocaram os deuses, mas o povo de Israel trocou os deuses pelo que não eram deuses. Trocou a glória de Israel pelos deuses desse mundo. E muitos pastores, não só da Igreja Universal, mas de todas as igrejas, têm deixado a glória de Deus, que é a sua salvação, tem trocado Jesus por um prato de lentilha, por dinheiro, por condições de conforto material, ou por um prazer com a mulher, ou um prazer com o homem, ou tem trocado Jesus por uma satisfação transitória. E isso tem acontecido. Esposas que se corrompem, que se prostituem, maridos que se prostituem, que adulteram, que roubam, que faz isso, que faz aquilo, e etc, etc, etc. Isso tem acontecido no nosso meio. Por que isso tem acontecido? Por que hoje acontece o mesmo que aconteceu nessa época com o povo de Israel? Por que tem acontecido? Tem acontecido porque o pastor ou a esposa não tem dado valor à sua salvação. Não tem colocado a sua salvação como prioridade na sua vida. Prioridade na sua vida. Levam a salvação de qualquer maneira. Tem considerado as ofertas que o mundo oferece, que o diabo oferece, mais importantes do que a sua salvação. Quer dizer, tem trocado o seu Senhor pelas ofertas que o mundo tem oferecido. Isso tem sido uma realidade em todo o mundo. Uma realidade nas outras igrejas e na nossa, infelizmente, também, entre alguns tem acontecido isso. Então, o que acontece? Quando nós falamos na grandeza de Deus, quando nós mencionamos o Altíssimo, o Eterno, o Todo-Poderoso, ainda assim, por maiores e mais expressivas que sejam os adjetivos em relação a Deus, nós não temos uma ideia real da grandeza de Deus, porque
Nem a Bíblia é capaz de ter palavras para demonstrar a grandeza de Deus. Nem a Bíblia, nem os autores sagrados. Eles falam da grandeza de Deus da forma como eles sabiam, com as palavras que eles tinham. Nós tampouco temos palavras capazes de exprimir a grandeza de Deus. Você olha para os céus e vê a imensidão do infinito. Como é que você vai traduzir essa glória, essa majestade? Não existe palavras. Porém, quando a pessoa é nascida do Espírito Santo, quando a pessoa teve uma experiência com Deus, nasceu da água, foi parida pelo Espírito Santo, essa é a palavra, parida, nasceu do Espírito Santo, então, aí sim, ela tem acesso a uma tênue, a uma noção da grandeza de Deus. Uma noção da grandeza de Deus. Uma noção. Apenas uma noção. Que lá fora, ninguém tem. Ninguém tem. Só quem nasceu do Espírito pode realmente ter essa noção da grandeza, da glória de Deus. Jesus disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho. Só o Filho conhece o Pai. E a quem o Filho quiser revelar. Então, para nós foi revelado o Pai. Pelo Filho foi revelado o Pai. O Filho de Deus nos revelou essa salvação e a glória do Pai, do eterno Pai. Isso aconteceu comigo e com certeza deve ter acontecido com você. Então, quando nós olhamos a grandeza de Deus, quando nós meditamos, imaginamos a grandeza de Deus, não há palavras para exprimir, não há como você explicar isso. Mas nós sabemos que Deus é infinitamente grande. Agora, quando nós fitamos, olhamos, valorizamos, damos importância à grandeza de Deus, à glória, à majestade do Altíssimo, então nós podemos perceber o seguinte: só chegam até Ele, ou só conseguem ficar com Ele, aqueles que realmente são dele de fato e de verdade. Então, na caminhada, conforme nós falamos domingo passado, para se chegar até a grandeza de Deus, que é a salvação, que é a eternidade, para você chegar a ser coluna no templo do Altíssimo, para você chegar e viver a eternidade com o Altíssimo, você passa pela peneira. Todos passamos pela peneira. Todos somos peneirados. E somente aqueles que se entregam de corpo, alma e espírito, somente aqueles que se dão, somente aqueles que dizem: olha, para mim esse mundo é uma porcaria, esse mundo é um vaso cheio de cocô, eu não quero saber dessa porcaria de mundo, para mim o que vale é a minha salvação. Só que essas pessoas que prezam, que priorizam, que guardam, que têm esse temor no coração, é que realmente chegam até lá. Os que são mais ou menos, os que estão indefinidos entre o mundo e o Senhor Jesus e a sua salvação, esses ficam para trás. E é por essa razão que muitos do nosso meio têm saído. Quantas reuniões eu já fiz aqui e falei a mesma coisa. Olha, muitos que estão aqui conosco hoje, amanhã estarão do lado de fora. Vocês são testemunhas disso. Muitos de vocês são testemunhas, têm sido testemunhas disso. Quantas e quantas vezes nós fizemos reunião aqui falamos a respeito disso.
Então, por que que nós estamos trazendo esse assunto à baila? Por quê? Por que que nós estamos falando de um assunto que, bispo, mas eu já fui batizado com o Espírito Santo, poxa, eu vivo uma vida inteiramente dedicada a Deus, amém, graças a Deus. Mas não é porque você foi salvo, você está salvo, que você vai diminuir o ritmo, ou vai afrouxar na sua salvação, com respeito à sua salvação. Muito pelo contrário. Se você conquistou, se você está salvo, mais uma razão para você vigiá-la, cuidar dessa salvação. Jesus diz: vigiai e orai. Quer dizer, a oração é importante, mas a gente tem que vigiar. Israel, as muralhas de Israel e as cidades naquelas alturas eram cercadas por altas muralhas. Não é só Jerusalém que tinha altas muralhas, não. Jericó tinha muralhas. Então as cidades antigamente eram guardadas, protegidas por altas muralhas. E os portões se fechavam à noite, para não serem invadidas. Mas em cima das muralhas tinham as torres de vigia. A torre de vigia tinha que manter gente ali 24 horas por dia, diuturnamente. Hoje nós temos nas cidades, as grandes cidades, os grandes países, o Brasil tem as torres de vigias, que são feitas através de satélite. Tudo o que é valioso, tudo que é precioso, tudo que tem razão de ser, é guardado. O que é mais precioso é guardado com vigília. Há seguros de carros, de casa, de joias, de tudo. As empresas, as grandes empresas, têm um sistema de segurança. É a torre de vigia. Ora, minha amiga, meu amigo, não há nada mais importante na sua vida do que a sua salvação. Nada mais importante na minha vida do que a minha salvação. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas estão banalizando a salvação. As pessoas estão lá banalizando a fé. Vêm na igreja, ficam na igreja. Muitas esposas casam. Nós temos encontrado aí esposas, noivas, que estavam preparadas para casar, mas manifestaram ou falaram mentiras, tentaram enganar para se casar. E muitas conseguem se casar mesmo enganando. E depois o pastor tem que carregar uma mala. Uma mala sem alças e cheia de pedras, ainda por cima molhada e cheia de lodo. E não sabe o que fazer. Essa é a realidade. Como é que eu vou fazer agora? Por quê? Porque não vigiaram. Porque o auxiliar solteiro não vigiou. Ou então porque ela não vigiou e casou com um rapaz que tinha aparência de homem de Deus. O fato é que quando a pessoa, como se diz, quando a pessoa que nasceu de Deus, quando ela resvala, quando ela toma um passo em falso, quando ela desfoca a sua visão com respeito à sua salvação, é muito difícil ela preservá-la. É como nós temos falado, quando eu me casei, quando eu me converti, quando eu tive o nascimento com o Espírito Santo, eu tinha vontade de morrer. Mas parece um paradoxo. Como que eu vou querer morrer depois de conhecer Jesus? Porque eu queria garantir a minha salvação.
queria garantir a minha salvação. E quando eu quis me casar, eu queria uma pessoa de Deus que mantivesse, que me ajudasse, que me desse suporte para a minha salvação. Eu não me casei para ter uma mulher, eu não me casei para ter uma família, eu não me casei para ter um prazer. Eu me casei para dar apoio à minha salvação. Uma vez que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tivemos o encontro, então isso não saiu mais de dentro de nós, não saiu de dentro de mim. Então você quer saber por que tantas lutas nós passamos, por que nós gememos, sofremos, urramos de dor e sobrepujamos, sabe por quê? Porque eu não queria perder a minha salvação, só isso, só isso. Eu nunca tirei os olhos da minha salvação. Eu nunca desfoquei os olhos da minha salvação. Quando muitos bandidos saíram da igreja e falaram besteiras e falaram horrores a nosso respeito, ó Deus, eu tive discernimento que o diabo queria que eu ficasse com mágoa deles, para que então perdesse a minha salvação. Na mesma hora, dobrei meu joelho, ó Senhor, eu perdoo e eu peço que o Senhor abençoe fulano e Beltrano e etc, etc. Por conta da minha salvação. Então, se eu vivo hoje em função da minha fé em Jesus, isto é, da minha salvação. O que eu puder evitar para correr risco de perder a minha salvação, eu vou evitar. Os lugares que eu frequentar, os lugares que eu for, se eu puder evitar de ir a certos lugares, de assistir certos programas de televisão, de assistir ou de entrar em certas páginas da internet, então eu vou evitar. Por quê? Porque eu quero guardar a minha salvação. Porque eu sei que cedo ou tarde eu vou partir desse mundo. E se eu prezo a minha salvação como a menina dos meus olhos, como o tesouro escondido, o tesouro que eu achei escondido, do qual eu vendi tudo e continuo vendendo tudo, desfazendo de tudo para mantê-lo comigo, então vale a pena. Então, as lutas, até mesmo o meu trabalho, porque qualquer pastor, nas minhas condições, nessa atual condição, 68 anos, quase 70 anos, bom, agora vocês que são novos, vão em frente, vão à luta, vão continuar. Tem gente aí que toma conta. E eu vou agora descansar. Não quero descansar. Porque se eu descansar, o que vai acontecer? Eu vou procurar me ater com outras coisas que vão, com certeza, diminuir o calor da minha fé. Então eu vou continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando pelo resto da minha, até o último momento da minha vida. Por quê? Porque no que eu estou trabalhando, eu estou ativando, exercitando a minha fé, e eu não vou deixar de vigiá-la se estiver trabalhando. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Então, o pastor, o trabalho da Igreja Universal é um trabalho difícil, duro, mas é um trabalho que não somente faz ganhar almas para Jesus, mas sobretudo preserva a salvação do pastor. Preserva a sua salvação. Preserva a sua salvação. Porque a sua salvação, a minha salvação, é a maior glória de Deus neste mundo. Não existe nada mais glorioso neste mundo, no universo, do que a nossa salvação para Deus. Se Deus é glorioso para nós, nós somos gloriosos para Ele. E quando nós o trocamos pela glória desse mundo, nós estamos trocando a glória. Nós estamos trocando a glória eterna
pela glória desse mundo, que foi oferecida pelo diabo a Jesus. Foi oferecida. Quando Jesus foi provado e chegou, o diabo levou ao pináculo do templo e disse: olha, tudo isso é meu e te darei, se prostrado me adorares, quer dizer, se me deres glória, se me deres glória. Entretanto, o diabo não leva as pessoas, não tem levado pessoas ao pináculo do templo, não. Mesmo lá embaixo, no vale, elas estão trocando a glória por um prazer sexual, por uma traição, por um adultério, por um roubo, por um automóvel, por uma casa, por uma porcaria de bem que esse mundo nos traz. Um bem material que fica por aí. O bem material fica, qualquer coisa material fica por aí. Mas a nossa alma não. Você tem entendimento disso? O incrédulo não tem entendimento disso. O incrédulo não tem entendimento do futuro, da glória de Israel. O incrédulo só tem entendimento do futuro neste mundo, não do mundo vindouro. Mas você não pode dizer o mesmo. Você não poderá jamais se desculpar diante de Deus. Nós não poderemos nos desculpar diante de Deus, porque nós sabemos, há uma convicção dentro de nós, a glória de Deus está dentro de nós, nascemos do Espírito Santo, a glória de Deus está dentro de nós. Então, se o marido vai embora e não liga para a glória que está dentro de si, a mulher que é de Deus vai continuar, vai ser fiel. Se a mulher for embora, não quiser a glória de Israel, trocá-la por um prazer lá fora, o marido que é de Deus, não, eu vou manter a minha salvação. Não importa o que o mundo oferece, tudo é porcaria, tudo é vaidade, tudo passa, tudo acaba. Eu não sei se você, só para você ter uma ideia, não sei se você já experimentou isso, e isso serve, é uma coisa insignificante, mas serve para você pesar para as outras demais coisas. Quantas vezes você teve desejo, sonho de comprar uma coisa, adquirir uma coisa? Um relógio, ou um automóvel, ou um terno, ou uma roupa, um sapato bonito, ou um objeto. Um objeto que fascinou os seus olhos. E você, com muito sacrifício, muito labor, você comprou aquele objeto. E você levou para casa. 나는 거절할 생각이었지만 마음속 어딘가가 보이지 않는 당기는 힘이 있는 듯 일어섰다. 우리가 도착하자마자 그는 나를 껴안고 누워서 페이스북을 서핑했습니다. 나는 매운 국수를 요리하기 위해 부엌으로 달려갔다. 거실의 소리가 냉장고에 울려 퍼졌습니다. 문제 있으면 가져다가 마시겠습니다. 뜨거운 태양도 요리도 마찬가지다. 너무 비참해요. 저는 우유 알레르기가 있고 어릴 때부터 빛이 싫어서 우유를 싫어했어요. 냄새가 심하고 코를 골고 삼키고 참을 수 없습니다. 찬장에 누구의 우유가 들어있나요? 면을 버릴 때 이상한 느낌이 나서 무시하려고 했어요. 몸을 굽혀 쓰레기 봉투를 열어보니 고가의 수입종이 우유 박스가 보였다. 빨대가 여전히 뚜껑에 붙어 있습니다. 하지만 천국의 등골을 서늘하게 만든 것은 레드카펫 청소의 빨대 끝에 이탈릭체가 여전히 인쇄되어 있다는 점이었다. 색깔은 검붉은색이어서 걔가 착각할 수 없었다. 돌아왔는데 머리가 어지러워서 탄이 우유를 마실 수가 없었어요. 나는 아들이 있는 이 우유통이 싫다. 그거 누구 거야? 말하지 마세요. 제가 증거사진을 찍었다고 말하지 마세요. 쓰레기는 깔끔하게 버리고 국수는 떠서 그때 마음에 두었던 일들을 잘 해내세요. 태국식 허거에 비하면 이 식사는 위를 위한 식사가 아니라 두뇌가 계획을 세우는 식사입니다.
그날 밤 나는 긴밀한 정보팀의 일원인 골목에 있는 식료품점 판매자에게 문자 메시지를 보냈습니다. 그 대가로 나는 내 가장 친한 친구인 내 동생과 당신을 위해 내 길을 걸어야 합니다. 하지만 여기서 네, 죄송합니다. 자존심에는 대가가 따른다. 나는 아직도 도시와 달콤한 사랑의 표지를 유지하고 있습니다. 여전히 웃고, 여전히 껴안고, 아무 일도 없었던 것처럼 여전히 키스하고 있습니다. 그런데 사실 저는 적당한 기회를 기다리고 있어요. 그리고 그 소녀를 사랑하는 신은 적조를 금지하고 소환했습니다. 흰 셔츠를 입고, 뒤로 넘긴 머리에 윤기 나고, 향수 냄새가 나고, 나무뿔이 있고, 길거리 거리에 있는 사람들에게